E pra você ver, né? Os dois times estão invictos, mas em situações diferentes, né? O Atlético, como o Guto falou, são 4 jogos sem vitória na temporada e o São Paulo ele ficou na bronca, derramou um copinho d'água e principalmente por causa de 2 lances, né? O primeiro que causou toda aquela confusão com o Alberto Valentim, esse gol anulado do Coelho, a arbitragem foi ao VAR revisar e entendeu que esse toque do atacante do Atlético deslocou o Gustavo, então o gol foi anulado. E o outro foi esse pedido de pênalti no segundo tempo, em que a bola toca no braço do Val Soares. A bola até muda um pouco de direção, o VAR foi avisar o juiz que achou que o lance foi normal, não precisava ser revisado e mandou o jogo seguir normalmente. O nosso comentarista de arbitragem, o Paulo César de Oliveira, disse que a arbitragem acertou nos 2 lances. Jorge Sampaoli, por sua vez, discordou. Um gol que o árbitro, o VAR e todo mundo viu que foi legítimo e não tinha por que ser anulado. Penso que a arbitragem teve uma noite muito ruim, como pode acontecer com um jogador ou treinador. Hoje foram eles e nos prejudicaram. E aí o seguinte, a situação no grupo A, o grupo do Atlético, ficou complicada. E ela é idêntica ao do ano passado, em que o Atlético também teve 4 jogos, 4 empates, depois arrancou para conquistar o título. Os resultados que influenciaram o grupo do Atlético ontem... Que não se comunica, tá claro que não se comunica. Festival de cada um querendo resolver a sua maneira, porque não tem coletivamente. E aí, se a parte coletiva não aparece, tecnicamente o jogador, você começa a apontar o dedo e ver, não, isso não é tudo isso. Isso não é tudo isso, mas coletivamente tá ruim. Aí foi perguntado do Cassia, o que ele falou do ponta? Que ele joga como 2 atacantes, segundo atacante. Segundo ponta, né? Segundo ponta, que ainda não tinha... Gente, ele falou não sei quando chega, mas eu acho que foi só um erro na maneira que ele se expressou ali. Ele quis falar não sei como chega. Depois ele corrigiu, ele falou, não sei quando chega, é óbvio que ele sabe, o cara já tinha chegado. Mas eu estou falando que ele queria dizer que não sei como chega, fisicamente, sim, etc e tal. Tá? E depois ele corrigiu na sequência. Então, uma maldade falar que ele não sabe, tá uma desordem que ele não sabe nem quando chega o jogador já chegou. Não, para mim ele queria dizer, não sei como ele chega. Então, quer dizer, eu tenho que esperar. Eu sinceramente, acho que o Atlético foi muito bem ao mercado, mas ainda falta pelo menos um zagueiro nível Preciado e Lodi, e um volante nível Preciado e Lodi. O que é que eu quero dizer com isso? Chegar, fardar e jogar. Betinho, tudo bem? Você é o nosso deputado. Você vai concorrer, é verdade isso? É mentira? Tira isso de mim, por favor. Você não vai concorrer na eleição? Minha mãe e minha esposa me demitem assim que eu chegar em casa. Betinho, não posso. Você, todas as vezes que você vem aqui, há discussões muito acaloradas, porque você normalmente defende aspectos que a gente é contra. Ou o contrário. Ou o contrário. Hoje, que briga que você vai comprar? A briga que eu quero comprar é que eu não vou nadar a favor da corrente de querer fritar treinador. Quem está fritando? Já começaram. Quem? Movimentos já são assim... Nós estamos fritando aqui? Não, acho que não, acredito que não. Mas assim, nós estamos começando um trabalho. São Paulo está aí, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. São 4 meses de trabalho. Ele estreou 11 de setembro, uma data emblemática, todo mundo sabe do 11 de setembro, contra o Cruzeiro, que já estava organizado, que tinha um time mais estruturado. E ele tem... claramente uma ideia de jogo que ainda está sendo consolidada. O Atlético poderia ter apresentado muito mais? Óbvio que poderia. Poderia ter ganhado em qualquer situação na CNTP, como disse o Elton aqui agora há pouco, do Tombense, do Betinho. Tinha que ter ganhado. Mas ele ainda está construindo a sua ideia de jogo pensando na temporada. Se mais uma vez as pessoas comprarem esses mitos de que 3 zagueiros ia jogar defensivamente... a gente vai se perder novamente daqui a pouco em abril trocando treinador. Porque ontem ele jogou com 3 zagueiros para liberar 5, para poder equilibrar o meio de campo e ganhar do América que ia jogar mais defensivamente. Assim foi o jogo. O Atlético teve 2/3 de posse de bola. Ele queria liberar o Preciado de um lado e o Coelho do outro. Queria encher esse meio de campo. A gente pode discutir sobre as peças que ele utilizou. Não eram as melhores? Também concordo. Queria ver o Alexander jogar? Queria, mas ele também disse que ainda não está pronto. Mas a gente precisa olhar outros fatores. O Atlético não infiltra, o Atlético não tem um pensador, não tem um articulador de jogadas. Por que o Atlético acha que ele vai conseguir dialogar e fazer futebol sem ter um jogador? Você falou aí do zagueiro, que eu concordo. Você falou do volante, que é para ontem. Mas e o articulador, o pensante do Atlético? O Scarpa não faz? Pois é, não conseguiu fazer e não se enquadra, porque o São Paulo coloca ele no banco. Bernard, melhor do time, segundo o São Paulo? Não dá. É um jogador que pode ser um motorzinho, um jogador de banco, mas pra mim, o Atlético precisa de um pensante. O Atlético não tem esse cara. Que é o que o Atlético insiste com a questão do Assad, né? O Atlético insiste, é um nome
que o Atlético busca, que seria esse pensante. Eu também acho que o Atlético precisa do pensante. Esse negócio de valores assusta. Então, essas frases prontas qualquer dia também, a gente vai ter uma AVC. Essas frases prontas não me pegam. Ontem aqui a gente falou a respeito disso e é isso. O Atlético precisa, com urgência, e o jogo de ontem escancarou que o Atlético realmente precisa de defensores. De um defensor, né, de um defensor pronto. Porque eu falar pronto eu acho que está errado, porque todos os zagueiros que o Atlético tem são prontos, são profissionais, estão aí há muito tempo no mercado, tem jogadores de 34 anos, como é o caso do Vitor Hugo, mas eu acho que o Atlético precisa de algo além desses atletas. O volante é a mesma coisa, mas o meu problema, a minha questão, me afastando para entrar nessa discussão, Betinho, mas entrando, que a gente já discutiu ali fora, é que eu acho que todo mundo precisa ser cobrado. Sim. Todo mundo precisa ser cobrado. E o Sampaoli também entra nessa questão. Quando a gente olha para o Atlético com 4 jogos e 4 pontos conquistados, é assustador e é inaceitável. Inaceitável, independentemente se é início de temporada. Os jogos deveriam ser tratados, e foram tratados dessa forma, acredito que até dentro do Atlético, como jogos preparatórios, como aqueles antigos que a gente acompanhava, de jogos treinos na Cidade do Galo ou na Toca da Raposa, que a gente acompanhava tanto. E ali a gente via algo nesses times. Eu sei que valendo 3 pontos tem uma outra pegada, uma outra disputa. O time do interior quer muito vencer o time da capital, quer complicar o máximo o time da capital, mas o time do Atlético, eu vou voltar a falar sobre isso. Você pegar o jogo contra o Betim, o Atlético tinha 6 jogadores que passearam, que estiveram presentes no time principal do Atlético. No jogo contra o Norte tinham 7 jogadores. No jogo contra o Tombense era o que muitos torcedores imaginam que possa ser o time principal. E o time não tem nenhum tipo de entendimento. Eu fiz uma reflexão que o Atlético não obrigou nenhum dos 4 goleiros que o Atlético enfrentou ser o melhor em campo. O Atlético, você pega recortes do ano passado, a gente falava assim, o Atlético cria muito, perde muitas chances e não consegue converter isso em resultado. O Atlético agora, esse Atlético desse ano, jogando contra 4 equipes inferiores ao que é o Atlético não conseguiu criar para vencer a partida. Você pega o jogo contra o Tombense poderia ter saído vencedor. As melhores chances foram do Tombense. O Tombense mete uma bola na trave. Ontem, o Atlético não conseguiu levar perigo ao gol do América. Não tem uma grande defesa do goleiro do América. E o Atlético levou 2 bolas na trave. Torcida atleticana, uma ótima noite a todos. O Atlético, né, conseguiu esse empate aí diante da equipe do América Mineiro. Não era um resultado que o torcedor atleticano estava esperando, mas agora é pensar no próximo jogo. A temporada está apenas começando, o Atlético está no mercado tentando contratar mais jogadores qualificados e o nome, né, que apareceu agora é de Jefferson Lerma, né, volante do Crystal Palace. Né, o jogador foi oferecido ao Atlético Mineiro. O Sampaoli, né, vê com muitos bons olhos a chegada desse jogador. É um cara, ele tem 30 anos, colombiano, né, atua também pela seleção da Colômbia, muito bom jogador, um cara experiente. Então, assim, chega para ajudar e ajudar muito, né? O cara tá jogando numa liga inglesa. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse jogador com a camisa do Atlético? Seria uma boa? Vocês acham que pode ser um atleta para chegar a jogar muita bola aqui no Galo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.